Olá, boa noite. O Brasília ao Vivo está no ar e nós recebemos em nosso estúdio a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela que é relatora da CPI do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. Boa noite, deputada. Boa noite, Luiz. Deputada, segundo o Escritório das Nações Unidas, são mais de 2,5 milhões de casos de tráfico de seres humanos em todo o mundo. Só no Brasil, pelo menos 60 mil casos. Não é um crime raro de acontecer, né? Por que acontece tanto? Na verdade, ele movimenta uma cifra muito alta, né? Então, uma cifra muito alta. Então, existe um interesse econômico por trás e, com certeza, o enfrentamento também não é fácil, porque é difícil você impedir, toda pessoa tem direito de ir e vir. Então, é difícil você impedir a pessoa de ir. E, às vezes, ela vai aliciada, ela vai convencida com promessas falsas, com a ilusão de que vai ter uma vida melhor. E quando chega lá, nada disso, é tudo diferente. Mas aí ela já está lá e ela acaba sendo vítima do tráfico. Então, muitas vezes a pessoa vai sem saber, entra como vítima sem saber, e isso gira, né, essa prática, esse tráfico que continua se perpetuando. Quer dizer, na maioria dos casos envolve uma questão profissional. Um convite para a pessoa trabalhar no exterior, geralmente, né? E a pessoa já em situação difícil aqui no Brasil fica animada com aquele convite. E aí quando chega lá, como se diz no popular, é gato por lebre. É convidada para ser modelo, chega num país estrangeiro, de repente tem que se tornar prostituta. Exatamente. Nós temos identificado algumas formas do tráfico de pessoas. Tem o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, do trabalho escravo, tem também o de tráfico de órgãos, que também tem uma renda por trás altíssima, e até também para adoção clandestina. Aí, nesse caso, a vítima, a criança, bebê, ela vai raptada mesmo e acaba fazendo parte dessas vítimas. A senhora acha que falta maturidade, falta mais esperteza para essas pessoas que recebem esses convites e acreditam que tirou a sorte grande? Não tem aquela história, quando a promessa é boa demais, a gente deve desconfiar? Na verdade, a gente tem todo tipo de vítima, né? Tem aqueles que vão sem saber, que vão com falsas promessas, tem aqueles sabendo que vão para aquilo, né? E vão, e alguns até se dão bem, voltam e se tornam aliciadores, voltam com melhores roupas, apresentando a melhor condição e se tornam aliciadores. E eu acredito que muitas vezes essas pessoas entram como vítima mentindo para elas mesmas, né? Elas vão pensando que vão ter, às vezes até já conhecem as dificuldades, mas querem arriscar. Alguns vão por problemas, no caso dos travestis, problemas com a família que rejeita, né? E acaba que eles são mais bem tratados pelo aliciador do que a própria família. Então eles ficam sem rumo, sem local e acabam se entregando e se tornando aí vítima desse tipo de tráfico. A CPI já ouviu o depoimento da senhora Maria José, uma senhora acusada de aliciar, de ser envolvida com esse problema. O que foi tirado de informação relevante do depoimento dessa senhora? Ela nega, né? Ela nega que estava pegando a criança para levar para a Itália, mas quando a Polícia Federal apreendeu, ela já estava com a criança, tinha passado um dinheiro para a mãe, tinha acompanhado a mãe nos últimos meses da gravidez, estava ali e tinha percorrido outros municípios procurando crianças para levar para a Itália, mas ela nega tudo. Ela fala que só queria ajudar, que a criança estava desamparada, mas pelo depoimento a gente tem a certeza de que realmente existe uma rede em torno dela que trabalha justamente para o tráfico com fins de adoção clandestina. Provavelmente essa criança seria entregue a outra família, né? A gente percebe que foi um trabalho muito bem feito da Polícia Federal durante essa investigação, que conseguiu resgatar e prender essa pessoa que com certeza pratica o tráfico de pessoas. E como a senhora informou, são vários aspectos. É tráfico para prostituição, para exploração sexual, tráfico de crianças para adoção ilegal, tráfico para trabalho escravo, também para tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos. Não fica mais difícil, tendo tanta ramificação nesse tipo de crime, não fica mais difícil combater, deputada? Fica muito difícil e, inclusive, com um dificultador. A nossa legislação brasileira, nosso
corpo jurídico, ele não tem ainda essa tipificação, ele não reconhece essas outras modalidades do tráfico de pessoas. Até então, ele só identifica o tráfico de pessoas com fins de exploração sexual. Então, essa com certeza é uma das contribuições que a CPI deve dar, né, na sugestão, sugerindo aí projetos de lei que venham estar alterando justamente isso, abrindo essa nova concepção dessas novas formas do tráfico. Hoje, a intenção da CPI é justamente identificar as causas, os efeitos, acompanhar a evolução das rotas, a migração das rotas, porque elas não são fixas, elas vão mudando de lugar à medida que a fiscalização vai aumentando e com isso nós podemos apresentar um relatório propositivo para que a gente possa fortalecer a rede de proteção. Hoje nós temos o Plano Nacional, que tem o Plano 1, eles já estão agora quase consolidando o Plano 2, que corrigindo algumas coisas e avançando ainda mais em relação ao primeiro plano, e ele tem 3 eixos importantíssimos, que é o de cuidado da vítima, o de prevenção e o de repressão. E talvez assim uma forma de combate que nós vemos assim que pode ser a forma mais importante seria a prevenção mesmo, né? Hoje o Ministério de Relações Exteriores já divulgou, já lançou uma cartilha destinada justamente a esse público-alvo, né? São os modelos, jogadores de futebol, que também é uma nova modalidade que vem surgindo. Que até são churrasqueiros estão churrasqueiros, né? E algumas profissões que são mais visadas. Então, essa cartilha vai ser distribuída para que eles possam ter, como você falou, se não tem ainda, ter uma consciência maior do que pode acontecer com eles, se precaver, né? E nós temos empenhado muito na discussão com o Itamaraty, no sentido das embaixadas, dos consulados, deles estarem prestando assistência consular, oferecendo um apoio. Nós temos falado muito na busca ativa, porque quando essa pessoa vai, e ele vai sabendo que vai, mas nós não podemos deixar de dar ele o direito de voltar. E é na volta que ele tem esse direito cerceado, porque muitas vezes tem o passaporte apreendido, muitas vezes, por ele estar em situação ilegal, ele não procura uma ajuda, ele fica com medo, ele foge e não tem condições de ir à polícia, de ir na assistência consular. E com isso, essa pessoa ela acaba sofrendo a exploração, né? E com isso ela acaba denigrindo a sua própria condição humana. E já vimos casos de pessoas que vão com a promessa de salário, chega lá, deve mais do que ganha, porque dentro daquele pacote, vamos dizer assim, tem que pagar hospedagem, alimentação, vestuário, e aí o salário, que seria um ganho, acaba se tornando algo negativo, porque ela fica devendo ao aliciador. Nós temos notícias de vítimas que são obrigadas a fazer mais de 20 programas por dia, não têm acesso à saúde pública, que estão em situação ilegal. Muitas vezes eles começam a ser drogadas, e aí elas começam a criar dependência da droga, e aí elas trabalham só pela droga, elas não querem mais, elas não dão conta mais de exigir o retorno financeiro, porque elas ficam naquela dependência. Então, assim, nós temos, assim, é uma situação extremamente degradante e que precisa haver um enfrentamento bem articulado, tanto a nível nacional, em todos os estados, porque existem também as rotas internas, que são só dentro do nosso país, de um estado para o outro. Então, para isso, nós temos que estruturar bem o enfrentamento, a articulação do enfrentamento, porque se tem um estado que está estruturado para fazer aquele enfrentamento, o outro não está, quando ele vai para o outro estado, perde. Então, não tem, é difícil de haver uma conexão para o enfrentamento geral. E da mesma forma, uma articulação internacional que avançou com a Convenção de Palermo, foi ratificada pelo Brasil em 2004, que é um avanço, mas que nós precisamos, até estaremos avaliando nessa CPI, a aplicação da Convenção de Palermo no Brasil, se ela realmente está sendo aplicada ou se ainda está no papel, né? Então, é uma coisa que é uma parte do nosso relatório que nós queremos apresentar para que nós possamos contribuir, né? A intenção maior é de dar uma contribuição para que a gente possa apagar essa mancha que ainda existe na nossa sociedade. Internamente no Brasil, existe algum estado ou alguns estados em que o problema é mais grave? Infelizmente é o meu estado, o estado de Goiás, que apresenta os maiores números, maiores índices, e para mim é uma interrogação, mas
Temos conversado com a Polícia Federal, tem até um escritor que fez um livro baseado nas informações. Eles acreditam até na própria cultura da Goiânia, que aceita essa imposição, essa situação de submissão, né? Então isso faz com que ela se torne uma vítima mais fácil de aliciamento, né? E essa é uma colocação que eu ainda não estou convencida disso, mas é o que eles têm nos apresentado. E também por ser mais do interior, foge um pouco da rota do litoral, que é uma rota evidente para fiscalização. Então acaba que fica sendo... e as rotas internas, em relação às internacionais, elas têm algumas características diferentes. A internacional, ela depende do voo, né? Ninguém vai sem... E as internas, elas muitas vezes, elas são feitas de automóvel, de outras formas. Então, o que é ainda mais fácil, é mais difícil de haver um bloqueio, um acompanhamento maior. Mas, voltando na questão da busca ativa dos consulados, da assistência consular, nós acreditamos que essa busca ativa ela pode ser um grande diferencial na política de enfrentamento, porque aí, a partir do momento que a brasileira estiver no exterior e que a assistência consular passar a visitar periodicamente, para saber se está tudo bem, com certeza nós vamos poder, porque a pessoa ir de livre e espontânea vontade para se prostituir, ou para ser um churrasqueiro, ou para fazer o que for, receber o seu dinheiro, isso não tem nada de... Isso é uma migração, né? Não tem nada demais. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, a característica do tráfico é o aliciamento e uma exploração econômica por trás. Então, sempre tem um interesse econômico do aliciador nessa ida da vítima. E isso é que caracteriza a exploração e é isso que degrada a condição humana da pessoa vitimada.